Você pode construir a vida extraordinária que você merece. Primeiro, você tem que construir. Ela não vai vir pronta. É construção. Agora, você constrói o que você merece. Então, você tem que aumentar o nível de merecimento. E quando a pessoa passa por esse processo, teve uma cliente agora entregando a chave, ela falou, Esse processo é para os fortes. e é real, Uau. é para os fortes, porque cada dia vai ter uma coisa. Obra não é estressante, é porque você tem que decidir a todo momento. E A decisão gasta muita energia. Sejam muito bem-vindos a mais um Café com Frequência. A minha convidada de hoje vai trazer muita informação legal sobre construção civil, porque ela é engenheira civil, especialista em financiamento de construção e mentora no mercado imobiliário. Há mais de 15 anos ela ajuda pessoas a saírem do aluguel e construírem seu próprio patrimônio, mesmo sem entrada. Criadora do método Construa, ela defende que toda construção começa antes da obra. Começa na mentalidade, na decisão e na frequência. Porque para ela não é sobre construir casas, é sobre construir a vida que você merece. Seja muito bem-vinda, Thaís Almeida. É um prazer te receber aqui. Conta um pouquinho pra gente. A gente vai falar hoje muito sobre frequência, sobre construção. E construção agrega muito a isso, né? Porque quando a gente constrói algo, a gente precisa estar alinhado com a frequência daquilo que a gente quer construir para que tenha cada vez mais força, sustentação. é uma honra estar aqui com você, Ana. E assim, o que é a frequência, né? E a gente ter se encontrado, né, o que você traz, né, o seu posicionamento, fala muito o que eu entrego também. Então, às vezes as pessoas falam, né, construção civil, o que tá fazendo aí Que sobre... tem a ver, o que né? tem a ver com frequência? E para mim, faz todo sentido, tem tudo a ver. Então, é uma grande honra ser convidada aqui pelo seu podcast e o Café com Frequência, porque tudo, absolutamente tudo é frequência. Tudo. E quando a gente fala de obra, eu vou começar com um exemplo meu aqui, né? Sim. Eu construí recentemente, é um grande desafio, né, a construção. Porque não depende só da gente. Depende de uma equipe toda e de como está a frequência dessa equipe toda. Muitas vezes eu percebia que eu entrava na minha obra e os caras estavam tudo lá brigando. Sim. E eu que sou da frequência, né? Eu já olhava assim, ai, vai deixar minha energia aqui na minha casa ruim dessa briga, né? E assim, o ambiente, ele vai acabando absorvendo aquilo, né? Como que você lida, você que lida o tempo inteiro com muitas obras, não só uma obra, porque eu tô falando só de uma casinha, essa cara minha, né? E você que lida com tantas obras, como que você sustenta a sua energia, a sua frequência pessoal para dar conta de tudo isso? Então, esse é o grande desafio, né? A pergunta dos milhões, vamos dizer assim. Hoje eu tô com 50 obras em andamento ao mesmo tempo. Então, acaba que a gente desprende de muita energia. Mas eu fui entendendo que a energia é diferente da frequência. Então, às vezes, a gente vai lá, tem um conflito, você tenta resolver, muitas vezes eu já até liberei funcionário para ir embora resolver uma pendência que estava em casa e por isso ele estava desatento na obra. E a gente tem que entender isso, né? Agora, trazendo para mim, realmente é um grande desafio, mas eu sei que nem tudo está nas minhas mãos. E quanto mais eu deixo as coisas fluírem, mais as coisas vão indo para a frequência certa. Muitas vezes eu vejo que até por falta ali do cliente estar numa frequência ideal para começar esse processo, por permissão mesmo interna de ter a sua casa, muitas vezes essa frequência atinge também a obra. Eu tive um caso específico de um casal que eles ali já estavam aquele enrolo ali para casar, e aí tinha me procurado há 3 anos atrás, aí depois voltou, quero fazer, só que eu via que eles tinham essa barreira de medo do casamento, medo de sair da casa dos pais, e tudo aconteceu nessa obra que nunca tinha acontecido. E aí eu notei que era isso, porque não tinha lógica as coisas que estavam acontecendo. Então, né, eu sou cristã, então eu oro bastante, eu peço muito direção a Deus, o que falar, o que fazer, mas muitas vezes realmente, nem é tanto pela mão de obra, é pelo dono da casa. Você falou, né, sobre a questão do medo. O medo, quando a gente fala em frequência, voltado para as nossas emoções, o medo é uma frequência que deixa a gente estagnado. Ou seja, bem provavelmente teve coisas nessa obra que não iam para frente. Sim. Né? E acaba sendo um reflexo, porque o dono é um reflexo da obra.
Conta um pouquinho como você lidou com essa situação desse casal, conversando com eles, ou na sua mente só estava assim, eles que resolvam, ou você pensou de alguma outra forma como envolver eles para que isso se transformasse? Então, eu sigo alguns níveis, que se Aham, tornou um pouco do meu método, né? aham, Então, primeiramente, eu tento estar desperta, eu estou desperta a identificar essas coisas, eu uhum, observo, vejo como que está indo. Se eu vejo que essa frequência do meu cliente vai atrapalhar no meu resultado, aí eu sento para conversar. Naquilo uhum, ali que eu vou conversando, vou vendo, né, como esse cliente, né, vai lidando com as coisas que eu vou falando. Se fizer sentido, eu vou adiante. Se não, eu paro por ali. Então, uhum, assim, eu já tive cliente que, inclusive, falou: eu quero um engenheiro, eu não quero um psicólogo. aham, Então, nisso aí eu comecei a entender, não é para todo mundo, né? E aí, a partir do momento que às vezes aquela conversa não resolveu também, como se diz, a gente deixa fluir. uhum, Eu sempre paro assim comigo e falo assim: eu já fiz tudo que estava nas minhas mãos. uhum, Para esse caminho eu já tentei, já fiz isso, já falei com outra pessoa, já levei outra pessoa lá. Agora eu vou ter que deixar a frequência trabalhar uhum, aqui, as energias, para poder resolver. Então, isso faz com que eu seja muito mais leve. Eu aham. não era assim. Isso Antes, traz muito mais leveza para sua vida, né? muito. Antes eu era a força do meu braço, ferro e fogo. Eu ia lá, brigava com o pedreiro, expulsava pedreiro de obra, não queria ir embora, eu colocava as coisas lá fora. Eu Aham, era tiro, porrada e bomba. Só que aham. isso me fazia muito mal, porque não estava alinhado com o que eu sou, o que eu acredito, né? Quando você teve essa percepção, assim, essa virada de chave de entender, calma, se eu olhar de uma outra forma, eu vou me sentir muito mais leve, porque é muito clara a frequência do peso, do que pesa pra gente, e a frequência da leveza, Sim, né? Quando você tá numa obra e numa energia assim denso. densa, o seu corpo físico, mental, emocional, eles vão sentir isso. Eu tento me perceber muito, sabe? Uhum, Inclusive, como eu trabalho com financiamento, eu preciso ir em vários imóveis. Tem imóveis que na hora que você chega, territórios que você pisa, uhum, que ali já está carregado. uhum, Então, isso é real. Tem uns 3 anos que eu comecei a ir para esse lado de frequência, de me entender melhor, de autoconhecimento. Antes eu tinha, sim, iniciado no autoconhecimento ali em 2018, uhum, mas há 3 anos atrás, realmente eu fui para essa linha sistêmica. uhum. Então, fez total diferença na minha vida pessoal mesmo. Você trabalha com reformas também? Isso, eu Ou- pego algumas reformas, Aham, mas eu sou um pouco diferente também para pegar reformas. Eu tive um caso, por exemplo, que uma moça me chamou para fazer uma reforma, só que ela tinha ficado viúva recentemente e ela queria mudar a casa toda. uhum, Só que, na verdade, eu fui lá e acabou que ela não fez a reforma, porque conversando, vendo tudo que ela queria mudar, eu entendi. Ela não, mesmo mudando tudo, ela gastando dinheiro, eu fazendo o melhor trabalho possível, ela não ia ficar satisfeita. Então, eu aprendi a me colocar e a sair de várias coisas quando eu vejo que essa frequência não é para mim. uhum. E você já demitiu o cliente também? Muito. Pouca hora aqui, inclusive. Justamente por causa disso. Eu tive problemas, né? No mercado de construção civil, a gente pega muito cliente, às vezes, que não tem um nível de educação, algumas coisas nesse sentido. A pessoa, ela quer realizar o sonho dela e ela é capaz de fazer qualquer coisa. Uhum, Descumprir princípios, de talvez cometer até um crime para resolver a situação. E eu tive muitos homens assim machistas, né? Eu uhum, tive um processo, inclusive, judicial de tentativa de agressão. Então, acho que depois disso também eu comecei a ser mais desperta para entender que não é todo cliente que é meu. Eu uhum, tinha aquela questão, nossa, eu vou atender a todos. Se veio a mim, é porque eu uhum, tenho algo para contribuir. Mas às vezes não é, uhum, né? Às vezes eu acho que Deus passa a gente pela prova de novo para ver se a gente aprendeu. E depois disso eu comecei a identificar esses perfis de cliente quando não é para mim, quando eu sei que vai me dar muito mais problema lá na frente do que eu uhum. demitir ele agora. Tem um Então, padrão que você percebe desse tipo de cliente? eu acho assim, eles Ou é mais pela sensação mesmo? é, eu acho que o primeiro momento é sensação. É aquela, a energia não bateu. É.
Às vezes é sensação, às vezes eu vejo ali que alguma falta de desrespeito, mas não é porque foi desrespeito, é falta de desrespeito, só que isso é comum para a pessoa. É porque o normal não é comum, Sim. Uhum. mas isso é comum para a família, é comum para a mulher, o marido tratar as mulheres daquele jeito. Então, quando eu começo a perceber, eu sei o meu limite, eu sei que eu não aceito ser tratada assim. Uhum. Se elas aceitam, né? Aí é problema deles. Mas quando eu começo a identificar isso, e muito é no corpo mesmo. Eu sinto desconforto, às vezes eu fico né, arrepiada. Uhum. Então eu já sei que eu já tenho que ficar alerta. Quando eu tô alerta, eu já começo a ver o comportamento. O comportamento não deixa mentir. É impressionante como isso reverbera no nosso corpo, né? Sim, é total. E assim, dá aquele frio na barriga, às vezes, em alguns momentos, quando é muito difícil, né? Eu falo que a construção civil são valores altos que eu trabalho, né? Uhum. Milhões. E muitas vezes eu tenho que ter conversas difíceis. Uhum. Eu já entendi isso, né? Uhum. Antes, quando eu era mais nova, eu ficava, nossa, como que eu vou falar isso? Eu tenho que chegar e falar. E muitas vezes isso reverbera no corpo também. E hoje você tem algum ritual, assim, que você faz antes de receber um cliente, ou quando você recebe, ou... Enfim, você falou sobre a oração, né? Sim. Sobre pedir para Deus trazer o que for necessário para cada caso. Mas tem algo que você usa para você também, para a gente sustentar a nossa Sim, frequência? sim. Quando a gente trabalha com 50 obras, você tá, né? Então, imagina o tanto de carga física, mental e emocional que você não carrega no final do dia. Sim. Então, isso tem ficado muito mais leve a partir do momento que eu comecei a entender que muitas vezes, a grande maioria das vezes, a carga não é minha e não é. Aham. Então, eu parei, né? Agora, no início desse ano, eu comecei também um processo com terapia, justamente para trabalhar esse lado, e tem ficado cada vez mais leve. Hoje eu não sinto esse peso. A gente está rodando as obras, está fluindo, tem período de chuva, não tem como eu fazer nada. Eu mando ali uma mensagem para o cliente: olha, infelizmente não teve como dar andamento. Às vezes a gente falta mão de obra, eu vou e explico. Eu acho que muitas vezes a gente, se torna pesada a construção civil porque o profissional quer omitir informação Uhum. ou às vezes não quer ter conversas difíceis. E eu entendi, eu tenho conversas difíceis, eu me organizo também a agenda semanal para mim não ter conversas difíceis todos os dias, Uhum. justamente para mim poder me preservar e preservar minha frequência. Mas muitas vezes eu faço alguns rituais, sim. Uhum. Eu falo ali mentalmente, né? O que eu preciso aprender nisso? Uhum. Isso aqui é para mim? Sou eu que tenho que aprender? Muitas vezes, às vezes, está travando, eu penso, será, Deus, isso aqui é para me ensinar? Que não seja, que Uhum. flua para o cliente, né? Sim. E justamente para poder não deixar que minha frequência abaixe. Quando eu vejo ali que está abaixando, eu já paro tudo. Muita gente fala assim, às vezes eu vou tirar uma folga, às vezes não tiro domingo nem sábado, tiro um dia da semana e a pessoa, nossa, né? Ninguém me impede, ninguém impede você de tirar um dia ali para você se reenergizar, para Sim. você ali, né, acessar frequências boas, porque isso vai fazer com que Que isso, inclusive, é você muito consiga. importante para a gente dar um reset mesmo, né, no nosso sistema. Sim, sim. Um financiamento, ele sai muito mais rápido quando a pessoa tem aquela noção de que ela merece, de que ela já tá naquela vibração de já conseguir. Sim. E quando o cliente tá retraído, tá, "Ai, será que vai dar certo? Tá muito na dúvida, muito no medo. Será que esse financiamento vai sair ou não vai?" É muito assim, para quem trabalha com frequência, nunca imaginou que teria isso na construção civil, mas eu tenho outro olhar, né? É real o merecimento. E é difícil a gente encontrar alguém que realmente tem certeza desse merecimento e da E frequência. clareza desse Clareza. merecimento, né? Não tem. E pode ser pessoas de segunda moradia, de casa de 5 milhões, 10 milhões. Essa pessoa geralmente também não tem. Então, não é só aquela pessoa lá no programa Minha Casa Minha Vida, que está indo adquirir seu primeiro imóvel, quer sair do aluguel. Não é somente esse. É para todas as pessoas. Porque eu acredito muito que quando você adquire o seu imóvel, você está atingindo a um novo nível. E o nível é acima do que você está. Uhum. E geralmente essas pessoas não acreditam que vai dar certo. E eu viro para eles e falo assim: olha, eu acredito que vai dar certo, acredita em mim.
Uhum. E muitas vezes, os relatos que eu tenho é esse. Thaís, eu não acreditava, por mais que eu estava ali fazendo, só que quando você falava, acredita, vai dar Você certo. ancorou essa força, Sim, você trouxe seu cliente para sua frequência e falou assim, ó, vai dar certo, confia em sim. mim. E muito é minha E frequência. é muito também da pessoa falar assim, eu vou soltar então, porque já que eu tô confiando nela, Sim, ela vai dar conta. sim. E aí libera e as coisas fluem. É muito isso. E tem vezes que não tá dando certo e as pessoas começam a falar mal, e aí eu volto pra pessoa. E é as reuniões que eu faço. Eu não falo assim, vibre na frequência e tal, não. Só falo assim, Sim. olha, eu preciso que você abençoe. Você me abençoa, que eu tô aqui à frente, você abençoa o seu lar. Essa semana eu tive uma reunião lá foi na quinta-feira, que foi falando isso. Eu preciso que você abençoe sua obra, eu preciso que você abençoe a mim, porque senão a gente não vai ter força para dar continuidade e resolver todas as pendências que está acontecendo. Porque Uhum. quanto mais você tiver com pensamento negativo, né, pior acontece. E eu, assim, eu sinto mesmo eu segurando essa frequência. Muitas vezes a pessoa fala uma coisa, eu vou e tem hora que eu não dou ouvido, depois eu chamo a pessoa na hora que ela tá mais tranquila e falo, olha aqui, olha para esse lado. Olha Uhum. tudo que já aconteceu aqui. Então, eu tenho uma cliente agora que ela tá quebrando um passeio lá, porque ela ficou por conta de fazer o passeio e ela fez errado. E ela, vou desistir. Eu falei, agora? E eu tenho hora que eu sou assim, Aham. mas agora você vai desistir? A casa tá pronta, agora é só um passeio. Vamos lá quebrar junto. Aham. Então, assim, aí na hora que eu falei isso, ela levou no esportivo. Ela falou, não, nós vamos lá quebrar. Já mudou. Então, a gente, né, todas as pessoas têm esse poder, Sim. né? É o grande poder. Você pode mudar a frequência do lugar para baixo, Uhum. depressivo, todo mundo com medo, ou você pode elevar. Sim. E eu já notei, eu já fiz alguns testes nesse sentido em alguns ambientes que eu vou. Legal. E eu sei que é possível. Então, sempre, em alguns momentos, eu preciso ajustar essa frequência mesmo do lugar, senão não vai. Como que você percebe? Você mudou recentemente aqui para Alphaville, né? Sim. Qual momento que você falou assim, eu preciso mudar? Eu tenho que sair dessa frequência do ambiente onde eu tô, porque o ambiente, ele dita muito a nossa frequência também, né? Sim. O ambiente, seja familiar, seja de amigos, pessoas que você convive. Então, se você tá num ambiente que você parou de ter evolução, é a hora de mudar. Exato. Quando que você percebeu isso? Você falou assim, eu quero sair daqui, descer, ir para um outro lugar, enfim. É incrível isso. Eu acho que desde quando eu acessei essa frequência aqui, lá em 2017, 2018, eu já queria vir para cá. Uhum. Só que eu entendi também que eu posso transitar em vários ambientes. Eu notei muitas pessoas às vezes vêm para Alphaville porque não deu certo na cidade de origem. Mas não é o meu caso. Uhum. Eu dei certo lá, dou certa região. Então eu posso frequentar. Mas aqui realmente existe uma frequência diferente, que eu talvez possa acessar em outros lugares também. Mas a frequência aqui mais elevada de estar com pessoas que estão a um nível maior do que eu, faz com que eu queira evoluir e eu evoluo muito mais rápido. Questão também de percepção de valor próprio, de ter essas percepções, de analisar as frequências também, igual eu falei da obra, eu tive muito conclusões depois que eu estou aqui. E no ambiente que a gente, né, nasceu, que a gente viveu, muitas vezes, pessoas falam, né, até o próprio Joel, que é difícil você prosperar na cidade que você nasceu. Eu prosperei, eu rompi. Só que chega um teto, um limite. E a partir daí você tem que acessar outros ambientes. Então, para mim, né, eu vou continuar fazendo todo o trabalho, porém, existe uma opressão, vamos dizer, de parte frequencial. Existe uma opressão frequencial mesmo do ambiente, porque é difícil as pessoas me verem agora e ver de onde eu saio. Comecei do zero, não tem família, ninguém que trabalha com construção civil na minha família inteira. E a minha família é bem numerosa, bem conhecida na cidade. Então é difícil a pessoa ver como que ela começou do zero e ela tá bem. Ela tem isso, ela tá fazendo isso, ela tá girando isso. Então, muitas vezes a gente precisa sair desses olhares e buscar coisas maiores e lugares que as pessoas são acostumadas com isso também. Então, para mim faz todo sentido ter essas conexões, né? Sim. E você falou muito, a gente coloca a frequência, ela vai estar no ambiente em que a gente se coloca, mas falando aqui em Alphaville, por exemplo, inclusive aqui,
a gente pode ver tanto uma frequência de muita construção e prosperidade, como de um outro lado, uma frequência baixíssima de dinheiro tirado de um lugar que não é para tirar, ou de trabalhos que não são faz sentido. necessariamente de uma fonte positiva, né? Assim. Eu tinha esse receio até para vir aqui, que muita gente que estava aqui, que eu conversei, tinha me falado, só toma cuidado e tal. E eu tô vendo agora, né? Quando as pessoas Em um verem mesmo ambiente, no você mesmo. tem as duas frequências. Você pode acessar essas duas frequências ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. E aí foi o que eu tava conversando agora mesmo com uma psicóloga vindo pra cá, que muitas vezes eu me sinto, quando são pessoas, né, que já tem lastro, que não é um aventureiro que apareceu aqui, e as pessoas começam a acompanhar, as pessoas querem colar. Então são essas pessoas que estão ali nessa frequência que a gente tem que ter muita sabedoria mesmo para poder desviar, né? Eu até falo assim brincando, mas para mim faz muito sentido. O difícil não é matar um leão por dia, é desviar das antas. Então são várias coisas que vai nos acontecendo, pessoas que vêm conectar que não tem nada a ver com o que a gente acredita e com o que a gente tem de foco. E a gente, né, tem que estar com essa frequência alta, porque se tiver abaixa, a gente é engolido. Para saber discernir. Conta um pouquinho sobre o seu método, como que ele funciona, para que ele serve, quem que você ajuda. Então vamos lá. Eu, né, inclusive hoje, o contador vindo para cá, o contador me mandou, tá aberta agora a empresa Construa, de engenharia estratégica em Alphaville. Estou muito feliz com isso. Parabéns. Obrigada. E tem 15 anos que eu trabalho com construção financiada, só que o meu trabalho é voltado à estratégia de engenharia. Então, a gente tem vários correspondentes no Brasil, até os bancos que liberam o crédito do cliente, mas eu, além de fazer toda a análise e liberação de crédito, eu entro com a parte de engenharia também para fazer a melhor estratégia. E aí pode ser para público final, que queira ter sua primeira moradia, segunda ou terceira, também para profissionais que querem aprender a trabalhar com isso, e também para investidores. Então, aqui na região, tenho pegado bastante investidores que querem construir para vender. O meu método é em 3 fases, método Construa. Construir a si mesmo, construir patrimônio e construir os outros. Porque uma vez que você se constrói a si mesmo, você consegue construir patrimônio. Quando você não está alinhado frequencialmente, energeticamente, você não consegue construir o patrimônio. Já vai uma dica aí, que às vezes as pessoas acham que é só dinheiro, Ótima dinheiro. Dica. E o terceiro é que a partir do momento que você está bem, que você conseguiu construir patrimônio para você mesmo, você quer ajudar o próximo. Então, é os 3, eu falo que é o triplé, né? Que vai construir ali na sua mente. Perfeito. Porque você entendendo a si mesmo é a base de tudo, né? Quando você entende a sua origem. O trabalho ele precisa acontecer para que a gente compreenda a nossa frequência, o que a gente veio realizar aqui para também entregar lá na frente. A gente falou muito dessa questão de ter os 2 polos de frequência em um ambiente, ou com clientes até. Isso acontece com a gente também, né? Com as nossas frequências. Eu falo muito das 5 principais frequências que a gente precisa perceber. Cada frequência nossa, a gente tem o polo positivo e o negativo. E a gente tem que estar atento o tempo todo nesses polos, né? Em qual que eu estou caminhando? Eu estou no positivo dessa frequência ou no negativo dessa frequência? E é interessante também que a gente se conheceu numa viagem, né? Eu trago essa frequência do 5, que é de movimento, de viagem, de mudança. E a gente conversou muito sobre isso uma noite lá. E daí surgiu até um papo muito interessante, que foi a mudança do seu nome, assim, em forma de assinatura, né? Como você se expressa. Exatamente. Eu sou bem conhecida, né? Pelo nome Thaís Oliveira. Eu sou muito conhecida mesmo, desde a época de escola. E tem menos aí de, vamos dizer, 8 meses, né? Que eu fiz a mudança. Como que você percebeu essa mudança de nome? Porque você foi de Thaís Oliveira Almeida para Thaís com Z Almeida. Isso. E você até comentou que parece que a sensação de deslocamento, né? De estar num lugar e ir para o outro. Isso. O meu interior já pedia essa mudança. Eu via que algo não estava
alinhado. E foi isso que começou a surgir nossa conversa, né? Eu falei, nossa, eu acho que eu deveria mudar, mas que engraçado, eu tinha apego pelo Oliveira, porque eu já era muito conhecida. É loucura, né? Mas eu tinha realmente apego pelo nome. Eu falei, nossa, mas eu sou super conhecida por esse nome, como que eu vou só mudar agora? Sim. E aí depois, conversando com você fez todo aquele processo, eu falei, meu Deus, que apego louco é esse? Eu vou mudar, porque não é algo que eu quero vibrar. E aí, depois dessa mudança, eu vou dizer pra você que foi difícil. Eu tive muito menos fechamentos. Eu era muito hard pra venda, pra fechar, porque eu tava naquela frequência, então eu pegava muita gente daquele nível ali, né? A frequência mais baixa. E aí eu tive que mudar a minha comunicação. Gastava muito mais energia para fechar um negócio do que Isso. tá acontecendo agora. E assim, eu tive que mudar minha comunicação, tive que mudar até minha postura, a minha comunicação, o modo de falar, o modo também de me investir. Até Posicionamento em posicionamento total, né? Porque o pessoal acha que posicionamento é ali fazer umas fotos geral. e Saber colocar qual nas cor redes. combina, né? E não é somente Não sobre é só isso, isso. né? É toda a narrativa. Então, eu vim nessas mudanças, consegui, foi o que eu tive de percepção. Não foram muitos contratos fechados, mas contratos poucos, mas de qualidade. E aí eu entendi, tá. Então, por mais que eu não tinha gente fechando todas as semanas, mas eu estava com clientes de maior qualidade. O que é um cliente de maior qualidade? É um cliente que ele tem uma mentalidade um pouco mais preparada para um processo de financiamento, de construção de casa. Porque existe sim a mentalidade. Todo mundo está pronto? Não, ninguém está pronto. Mas a gente vai trabalhando nesse Muito decorrer. mais permissão também. É muita permissão. Então, uma máxima que eu utilizo é: você pode construir a vida extraordinária que você merece. Primeiro, você tem que construir. Ela não vai vir pronta. É construção. Agora, você constrói o que você merece. Então, você tem que aumentar o nível de merecimento. E quando a pessoa passa por esse processo, teve uma cliente agora entregando a chave, ela falou: esse processo é para os fortes. E é real. É para os fortes, porque cada dia vai ter uma coisa. Obra não é estressante, é porque você tem que decidir a todo momento. E a decisão gasta muita energia. E aí o ser humano não quer gastar energia e ele não quer decidir. Só que obra exige de você decidir todo dia. Então eu vejo assim... Enquanto você tá em cima do muro, você gasta muita energia. Porque aí você não tá nem no sim, nem no não. Sim. E depois que a pessoa passa ali, que ela recebe a chave da casa, ela vê o tanto que ela foi transformada. Em si não é só a casa. Eu percebo, assim, muita gente fala assim, eu já recebi relatos, um rapaz falou assim: Thaís, eu virei homem depois que eu consegui. Eu era menino e eu virei homem, porque ele teve que assumir, ele teve que resolver as coisas, não teve, né, pai nem mãe. E aí ele se casou depois as pessoas, né, adquirem carro, a pessoa faz uma faculdade que estava ali esperando há um tempão. Então, Tudo realmente começa a rodar, acontecer. é um destravar. Eu vejo assim, o pessoal pode falar, mas é construção de casa, é uma coisa assim, mais das exatas, né? Mas eu sempre fui uma pessoa meio diferente. Eu ia para as exatas, mas eu tinha essa parte da humanas. E eu vejo como um processo terapêutico. Eu trabalho como um processo terapêutico. Muita gente que Quando dá a gente começa a enxergar brecha... isso de forma sistêmica, É é surreal. fenomenal. Sim. Muita gente que dá essa abertura a gente conversar, a gente bate papo, Isso dele já conversa. ter falado, antes eu era um menino e agora eu me tornei um homem. Sim. Isso é completamente sistêmico. Tem gente que na hora de assinar o contrato no banco não quer. Fala assim, não vou não, Thaís. Meu Deus, o que eu fiz? E aí aí eu uso de PNL, eu uso de algumas coisas. E depois que assinou, eu chamo a pessoa no escritório. E naquilo, esse dia eu tiro pra ouvir a pessoa. Eu sei que ela vai falar um monte de coisa. E aí é onde eu escuto. Eu não tenho pai, não tenho mãe. Eu não tenho ninguém. Como é que eu vou ter uma dívida, né? Que vê como dívida. Não vê como investimento. Exato. E as pessoas, às vezes, estão ali na sobrevivência, quer construir a casa para morar, sair do aluguel. Mas ela tem que ver isso como um investimento. Se ela precisar de vender isso para algo melhor, ela tem que estar pronta. Só que a grande maioria não. É uma pessoa bem ali apegada, que tem aquele sonho que às vezes não é dele, é um sonho dos pais, que não teve casa própria.
A pessoa que, às vezes, os pais, a família sempre morou no aluguel, tem muita dificuldade de conseguir, porque é quebra de padrão. Então, eu tenho toda uma visão totalmente diferente. Você não constrói só a casa. Você constrói e molda um sonho todo. O Isso. caminho todo para o sonho. O caminho e acompanho essa pessoa até chegar no fim. Então, por isso que eu vejo as transformações acontecendo. Nossa, é fantástico isso. A gente vê, a gente fala sobre frequência, a gente consegue colocar e adaptar isso em cada ramo, né? Eu tenho recebido algumas pessoas aqui já e conversado com algumas pessoas de nichos completamente diferentes e como isso se encaixa dentro de cada estrutura. Por exemplo, você na construção, a outra na área de moda, outra na área de posicionamento, para empresários. Eu acho que está em tudo. E né, o mundo, ele passa por esse despertar. A gente vê essa diferença. Porque um tempo atrás, a gente falando uma coisa dessa aqui, para algumas pessoas aí vai ser loucura, né? Mas para a gente faz muito sentido. Para mim faz tudo muito sentido, assim. E de fazer vários processos. Já fiz milhares de processos aí no decorrer de 15 anos, né? Sim. Hoje eu tô com 150 famílias ao mesmo tempo. Então, eu consigo passar esse protocolo, vamos dizer, esse teste e entender. E existe, sim, essa frequência. Não tem como a gente viver sem falar que existe isso. A frequência, ela, na verdade, é um padrão repetitivo de algo. Quando eu identifico esse padrão, é a mesma coisa que usar no rádio, né? Então, rádio que eu quero ouvir, AM ou FM, onde eu me sintonizo. Sim. Quando a gente começa a trazer essa consciência para as pessoas, fica muito mais fácil de lidar, de fluir no nosso caminho, Sim. de alcançar nossos sonhos, de alcançar nossos projetos, de criar projetos novos, inclusive. Eu vejo que muitas pessoas não conseguem o financiamento ou construir sua casa, não é por causa de crédito, não é por causa de entrada, que é isso, não tem esse valor todo. Não é sobre isso, porque tudo eu tenho a solução. Muitas vezes é essa sintonização, essa permissão que a pessoa não tem. E não se sente também merecedora, né? Eu acho que a gente tá nesse mundo e a gente tem esse exercício todo dia de merecer estar em mesas, de merecer alcançar algum objetivo. E as pessoas é dessa forma também. Eles não conseguem muitas vezes o financiamento. Já olhou comigo milhares de vezes. E eu vejo que dá. Só que a pessoa ela não se sente ali, não tem a permissão interna para poder dar o passo, para começar um processo. Maravilhoso. Como que você tem algum projeto ainda em vista aí, novos projetos? Como está essa frequência em relação ao novo, a essa sua vinda para cá? Se tem, enfim, novas parcerias, Sim, novos negócios surgindo? Aqui em Alphaville, eu vim para respirar o digital. E para estar no digital, eu entendi muito que é a confiança e a energia e a frequência que eu transmito na câmera. Então, as pessoas acham que é digital, é frio. Não, eu entendi. Os meus conteúdos que engajam mais são os que eu estou com a frequência mais alta. Então, eu vim para cá para respirar isso e, de fato, startar o meu digital. Hoje eu tenho aí muitos seguidores, eu tenho um engajamento muito bom, mas até hoje eu fiz muito no orgânico. E eu vim para cá realmente para me estar entre os melhores e eu já consegui achar alguns caminhos aí. Então, eu estou num projeto e que eu acredito que vai revolucionar a construção civil do Brasil. Através de um diagnóstico, onde a gente vai... Qualquer pessoa que acessar o diagnóstico vai conseguir saber quanto o banco tem disponível, qual prestação, que é a dúvida que todo mundo começa. E através desse diagnóstico, a gente vai fazendo ali de acordo com o nível de permissão de cada pessoa. Porque às vezes ele quer só o diagnóstico e quer parar. Sim. Né? Às vezes ele quer um acompanhamento. Então, realmente, vai revolucionar o mercado, porque isso hoje é muito manual, sabe? A construção civil em si, né? Consultorias, eu comecei a cobrar consultorias, o pessoal começou a criticar. Você é médica agora? Tá cobrando consulta? E, na verdade, o que eu quis fazer? Eu quis realmente qualificar o cliente que chegasse até mim e que para esse cliente que me paga para fazer essa consulta, não seja só mais uma simulação ou uma especulação. Então, eu passei a cobrar. Então, quem vem a mim, eu estou segurado na mão. Mas se também ele não quiser,
Também tá solto. Tá solto. Uhum. Mas já é uma forma ali da pessoa se comprometer com ele mesmo. Eu até gravei um vídeo há pouco tempo Uhum. falando isso. A pessoa, ela precisa pagar algo. Ela precisa investir algo para ter as informações certas. Porque ela tá se comprometendo com ela mesma. Porque senão só vai ser mais uma análise. E isso a pessoa às vezes faz aí, muitas vezes no ano, e não dá o passo. É. Tomar a decisão muda tudo. Uma tomada de decisão muda um destino. Isso. E eu acho que adquirir a casa própria, você ter um lar, muda o destino até de quem não nasceu ainda. Uhum. Quem ainda não tá nem na barriga, né? Da mãe ali Uhum. ainda. Então, realmente muda totalmente o destino dessa família. Se você tivesse hoje 3 minutos para trazer uma mensagem, seja para seus clientes ou seja para o mundo mesmo, o que você diria para eles assim? Pode ser 2, Pode ser 2, 3, você tem 3 minutos. 3 minutos, então tá. Se em 3 minutos você conseguiu trazer 5 mensagens, pode trazer. Então, milagres acontecem quando você vai à luta e Uhum. você pode construir a vida extraordinária que você merece. São as Porque na duas estagnação não nasce nada, né? frases. Não, nem E milagre. sem a falta de fé também não. Exato, porque Deus só vai operar no seu movimento e na sua decisão. Se você ficar deitado, não vai acontecer nem milagre. É. Eu sei que Deus pode operar um milagre com você deitado. Tudo bem, né? Milagre de cura, Sim. alguma coisa no sentido. Mas só vai acontecer, Deus só abençoa sua jornada, seu movimento. Que incrível. E muitos milagres possam acontecer quando o povo for à luta, É isso. né? É isso. E que todos possam ter essa força, essa frequência, essa energia de ir à luta, de trazer o movimento para fazer acontecer, porque isso faz toda a diferença, né? Isso. E não é que é um nome luta, algo que É. vai ser difícil, mas algo que pode ser leve. Sim. Eu falo também, a obra pode ser leve. Uhum. Às vezes o peso quem tá dando são realmente as pessoas. As pessoas. É. Então dá para ser leve. Conscientemente que as pessoas possam trazer isso para a consciência de como melhorar através da sua frequência, melhora as suas ações, melhora as suas atitudes, melhora a vontade e a forma como você quer dar o passo na sua vida. Isso. Eu acho que tudo pode ser com leveza, basta você decidir de forma assertiva, buscar profissionais bons e também buscar ter esse alinhamento de frequência de si mesmo, porque isso vai fazer não só na sua construção, mas em toda a sua vida, vai levar aí a grandes resultados extraordinários, né? Maravilha. Incrível. Thaís, eu quero te agradecer demais por toda essa conversa, esse bate-papo que a gente teve aqui. Muitos insights, anotei muitas coisas e espero que você possa levar essa sua luz, essa sua consciência dentro da construção, fora da construção, para todas as pessoas que cruzarem o caminho com você. E obrigada mesmo por você ter participado aqui. Qual que é o seu Instagram para o pessoal que queira te seguir? Meu Instagram é thaisalmeida.engcivil. Muito obrigada. Sigam ela lá. Siga lá, muito obrigada. Uma né, super pelo engenheira convite. de sonhos, engenheira de Isso. casas de sonhos, de projetos. Isso mesmo. Muito obrigada. Eu obrigada. agradeço muito a Deus por ter, ele ter nos Por essa conectado. conexão. Foi muito bom. Obrigada mesmo.